nome da lei. Seja bem-vindo a mais uma edição do Em Nome da Lei, o espaço semanal da Renascença onde debatemos a atualidade. O programa de hoje é dedicado aos bombeiros, mais concretamente à Liga dos Bombeiros Portugueses, que de hoje a 8 vai reunir em Congresso e eleger um novo presidente. Jaime Marta Soares, no cargo há 10 anos, está de saída e ao seu lugar candidatam-se 2 nomes. Na lista A, António Nunes, 67 anos, licenciado em Economia, que chega a este desafio depois de ter sido Inspetor Superior de Bombeiros, Presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil, Inspetor-Geral da ASAI, Diretor-Geral de Viação e, mais recentemente, Presidente do Observatório de Segurança, Crime Organizado e Terrorismo. E na lista B, António Carvalho, 62 anos, licenciado em Gestão Bancária e Seguradora, com um percurso ligado aos seguros, área de que está profissionalmente reformado, e aos bombeiros. Neste último caso, é há 27 anos comandante dos voluntários da Póvoa de Santeiria, e há 18, presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Lisboa. Entre outras coisas, também já foi vice-presidente do Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil e presidente da Mesa dos Congressos da Liga dos Bombeiros. 2 candidatos a gerir a Liga nos próximos 4 anos, que são precisamente os nossos convidados de hoje. Boa tarde a ambos. Obrigado por terem vindo e mais ainda por este ser o único debate que se vai realizar num órgão de comunicação antes das eleições do próximo sábado. Já lá vamos às propostas que cada um tem para a Liga, mas antes parece-me importante enquadrar este ato eleitoral. Os bombeiros conhecem-lhe os contornos, mas a esmagadora maioria dos portugueses não fará ideia de como é que tudo isto se processa. Em síntese, cada um dos 456 associados da Liga tem direito a inscrever-se no Congresso e, se o fizer, tem direito a 2 votos. Um do presidente da Associação Humanitária, ou Câmara Municipal, e um do respectivo comandante dos bombeiros dessa associação ou autarquia. O prazo para as inscrições acabou no passado dia 10 e, a ver pelo número registado, mais de 350 associados inscritos, esta corrida eleitoral parece ter mobilizado o setor. E é por aqui mesmo que vamos começar a nossa conversa, sem outro critério que não o de ser a lista A. Começo por si, António Nunes. Em princípio, estes mais de 700 delegados inscritos no Congresso já sabem em quem é que vão votar. Quantos é que estão consigo? Como é que acha que vai correr esta eleição? Boa tarde. Se eu não tivesse a esperança e a confiança de que a maioria dos congressistas votariam na nossa lista, naturalmente que estaria desconfortável. Mas nós temos essa convicção. Temos a convicção que temos uma boa equipa, temos uma convicção de que temos um bom programa e que com isso que nos apresentamos já à esmagadora maioria do eleitorado, que vamos ter aqui uma votação expressiva no Congresso. Eu não deixaria de cumprimentar o comandante António Carvalho, um velho conhecido de lides que já estivemos juntos, e realçar aqui que nós não nos candidatamos contra ninguém e muito menos num sentido de guerrilha ou de rivalidade. Não, são 2 grupos de sócios da Liga que entenderam que se deveriam apresentar a Congresso e, nessa perspectiva, nós o fizemos há 9 meses atrás, fomos os primeiros a anunciar isso, fomos os primeiros a apresentar o nosso programa, fomos os primeiros a entregar a nossa candidatura e somos a lista A e queremos chegar ao final do Congresso vencedores, como é normal. Muito bem, já lá vamos ver o que é que vos separa e eventualmente o que é que vos aproxima. António Carvalho, e do seu lado, que expectativas para esta eleição? Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Cumprimentar também o António Nunes e sublinhar também aquilo que disse, não somos candidatos contra ninguém, estamos aqui pelos Bombeiros de Portugal. E, portanto, as nossas expectativas é que vamos ganhar o Congresso. Como alguém diz na gíria futebolística, isto não é como começa, é como acaba. E, portanto, nós somos a lista B, a lista de bombeiros,
para bombeiros e, portanto, esperamos que a maioria dos bombeiros de Portugal que vão estar no Congresso em Santarém que votem no nosso projeto, que votem nesta candidatura. Nós estamos com uma candidatura a favor dos bombeiros e para os bombeiros e, portanto, é por isso que aqui estamos e vamos ao trabalho. Veremos até que ponto é que este debate e o Congresso propriamente dito irão condicionar os votos ou ajudar a esclarecer quem ainda possa estar indeciso. Antes das respectivas propostas, ainda o diagnóstico que fazem deste setor. São ambos muito críticos do caminho pelo qual os bombeiros estão a ser levados e da forma como não estão a ser protegidos. Na sequência dos trágicos incêndios de 2017, está em vigor uma reforma de todo o sistema de prevenção e combate aos incêndios, mas o papel dos bombeiros neste país não é apenas esse, está muito longe de ser apenas esse. António Nunes, seja no âmbito desta reforma lançada pelo Governo, seja em todas as outras vertentes, considera que se está a reescrever a história com claro prejuízo para os bombeiros. O que é que quer dizer com isto? Antes de mais, só comentar aqui uma frase que o meu caro companheiro de debate, António Carvalho, disse, que é o isto B dos bombeiros para os bombeiros, e eu não poderia deixar aqui de sublinhar que o isto A é de bombeiros para bombeiros também. Não tem, o abecedário é assim, mas não me parece que quem está na nossa lista, quem dedicou tantos anos aos bombeiros, como todos nós dedicamos, de uma forma ou de outra, em diferentes funções e em diferentes capacidades de intervenção política e até social, não me parece que haja aqui uma diferenciação de uma lista de bombeiros e outra de não bombeiros. Somos todos bombeiros. Diagnóstico. Todos somos bombeiros. O diagnóstico é muito fácil de fazer. Os bombeiros, ao longo dos últimos anos, e isso é uma vantagem que, por exemplo, a liderança desta equipa tem, é que não esteve nos últimos anos ligados a nenhum destes processos que levaram a uma degradação da identidade e da dignidade dos nossos bombeiros. O que se tem vindo a passar é que, fruto de uma parte diminuta daquilo que é a atividade dos bombeiros, que é o combate aos incêndios florestais, acabou por se tentar fazer uma reforma globalizante para os bombeiros, penalizando-os. E, portanto, é preciso, de uma vez por todas, que haja uma voz que diga que basta que isto ocorra. Nós não aceitamos que em algum momento, porque alguma situação se passou, boa ou má, com responsabilidade ou sem responsabilidade de quem quer que seja, e isso são as comissões de inquérito, são os governos, são os cidadãos que julgarão, que os bombeiros possam ser tocados por reformas que atentam contra a sua identidade, à sua história, à sua dignidade, aos seus valores. Os bombeiros estão ao serviço das populações, os bombeiros dedicam-se às suas populações, têm hoje, como nunca tiveram, uma boa capacidade de intervenção, têm bons comandantes, têm bons profissionais, têm bons voluntários, têm qualidade e, portanto, não há nenhuma razão para que sejam afastados das suas tarefas essenciais, em particular naquilo que diz respeito aos incêndios florestais. Quando se sente que aquilo que está a ocorrer vai dar mau resultado no futuro, nós temos a obrigação, enquanto cidadãos, enquanto representantes dos bombeiros, de dizer que este não é o caminho correto. Não é o caminho correto, porquê? Porque ele não se baseia em doutrina, que até se passe em alguns outros países, mas baseia-se em algumas atitudes que aqui ou além aparecem sem estarem devidamente sustentadas naquilo que é a realidade. Nós hoje temos que verificar que a realidade é outra, completamente diferente. Os bombeiros de hoje não são os bombeiros do passado. São bombeiros modernos, são jovens modernos, são jovens que estão na sociedade. E os bombeiros sempre emanaram da sociedade. E a sociedade evolui, os bombeiros têm que evoluir. Agora, não podemos ter uma situação em que os bombeiros são sistematicamente colocados em causa, são muitas das vezes marginalizados e até de uma forma subreptícia criam-se aqui ou além pequenos nichos para que amanhã se possa dizer já temos uma alternativa aos bombeiros, já lhe podemos retirar algumas das suas competências. Os bombeiros foram, desde a sua origem, têm 3 grandes áreas de atuação.
E essas 3 áreas de atuação têm que se manter. É a área do combate aos incêndios, é a área do socorro a feridos e doentes, é a área dos socorros a náufragos. Sempre foi assim, será assim e terá que ser assim. Sempre que houver um desvio, nós só lá estaremos para, frontalmente, em termos democráticos e utilizando todos os meios que em democracia se podem utilizar para dizer não concordamos, não aceitamos esta situação e, portanto, temos que alterar todo este processo que está errado desde o início. António Carvalho, peço-lhe o mesmo diagnóstico a este universo onde os bombeiros desempenham as suas funções. Tem dito que em causa está a própria sobrevivência das associações, que o Estado não dignifica e que a Liga não protege. Isto quer dizer o quê? O risco de muitas delas fecharem portas? Bom, antes de mais dizer que colocar o debate apenas naquilo que é os incêndios rurais ou florestais é redutor e, portanto, esse tem sido o erro também, quer do próprio Governo, quer da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que mais parece uma agência de fogos florestais, porque começamos os primeiros meses do ano a preparar o dispositivo, passamos o dispositivo, depois terminamos o dispositivo e não se fala de mais nada. E, portanto, esse tem sido, na minha opinião e na nossa opinião, um dos erros principais que o Governo e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil têm tido naquilo que aos bombeiros diz respeito. Temos uma Direção Nacional de Bombeiros completamente aniquilada, que não tem feito qualquer trabalho para com as associações e os corpos de bombeiros, e isso leva a que os bombeiros são cada vez mais esquecidos. E quando nós dizemos que a sustentabilidade das associações está em causa, não é pelos fogos florestais apenas, é pela sua atividade toda. Dizer que a atividade dos corpos de bombeiros praticamente são 5% dos incêndios florestais e 95% do resto. E, portanto, nós não nos podemos estar apenas a focar em 5% da atividade e deixar os outros 95% para trás. Mas portanto, ainda não me respondeu à pergunta. Acha que há o risco efetivo de muitas associações fecharem portas porque pura e simplesmente não conseguem sobreviver? Algumas já teriam fechado se não fossem as câmaras municipais. Pelo país todo, se as câmaras municipais não fossem, neste momento, o principal parceiro para as associações de bombeiros, muitas delas já tinham fechado, porque o financiamento que é dado às associações é irrisório para aquilo que são as suas necessidades. Por exemplo, desde 2007 que a autoridade não tem um plano de reequipamento para os corpos de bombeiros, ou seja, tem gerado a questão com os fundos comunitários e apenas direcionado para os fogos florestais. Portanto, nós não podemos permitir que a autoridade continue apenas a olhar para os corpos de bombeiros como prestadores de serviços para os incêndios florestais, de mão de obra barata, sem qualquer, digamos, interesse em puxar, digamos, o principal agente de proteção civil para aquilo que é a sua responsabilidade a nível nacional. A questão do financiamento é uma questão crucial, central na vida dos bombeiros. Já lá iremos perceber que ideias é que têm para esse financiamento, mas antes, o António Nunes há pouco falou da importância ou da falta de importância, da falta de protagonismo que está a ser dado aos bombeiros nesta reforma global de prevenção e combate aos incêndios que foi lançada pelo Governo na sequência dos incêndios de 2017. Pergunto-lhe também isso, o que é que acha do papel que foi dado aos bombeiros nessa reforma, mesmo que os incêndios só representem 5% da atividade dos bombeiros? Não foi retirado o papel aos bombeiros. O papel dos bombeiros é insubstituível. Aliás, basta ver que em qualquer teatro de operações, ainda no outro dia se comentava que na Turquia um grande feito porque para um incêndio tinham lá 500 bombeiros. Nós aqui no Distrito de Lisboa, ou perto, se tivermos aqui um incêndio, ao fim de meia hora temos lá 500 bombeiros. Portanto, essa é a riqueza dos nossos bombeiros. Essa é a riqueza do socorro em Portugal. E isso nunca pode, nenhum governo pode, digamos, pôr de lado os bombeiros voluntários. Mas retirou-lhe a primeira intervenção? Exatamente. Pôs na primeira intervenção uma parte. Nós já temos neste momento, e aí é uma questão que nós defendemos, a profissionalização da primeira intervenção. E já existem mais 500 equipas de primeira intervenção. Somos defensores
que este deve ser um modelo que deve ser implementado em todos os corpos de bombeiros e deve ser reforçada essa profissionalização da primeira intervenção, precisamente para que os bombeiros voluntários possam ter também uma capacidade profissional de responder, digamos, no primeiro minuto. Mas o António Nunes, por exemplo, acha que está a ser dada demasiado protagonismo, demasiadas missões, por exemplo, à GNR e a outras entidades que vão aparecendo? Ou seja, acha que os bombeiros estão bem encaixados nesta reforma que foi desenhada? Ou... É assim, os bombeiros têm o seu papel na reforma e na sociedade, e isso nunca será posto em causa. Agora, o Estado pode perfeitamente ter as suas próprias forças, como quis dar à GNR, digamos. Aliás, foi o atual Primeiro-Ministro, que era, na altura, Ministro da Administração Interna, que criou os GIPs da GNR. Eles são livres de fazer isso, desde que os bombeiros tenham o seu papel. E, portanto, a mim não me choca nada que os GIPs continuem com a missão que têm, ou que a Força Especial de Proteção Civil continue. Os bombeiros têm o seu papel e nós, Liga dos Bombeiros, temos é que nos preocupar com a Liga dos Bombeiros Portugueses e com as associações e corpos de bombeiros. E lutar para que os bombeiros tenham as ferramentas e tenham as condições para poder executar o seu trabalho. Bom, a verdade é que, por um lado, os resultados das 4 últimas épocas de incêndio mostram melhorias significativas, o que o Governo explica com os méritos desta reforma. Por outro, o Governo também diz que nunca deu tanto dinheiro aos bombeiros, seja através da saúde, seja através da administração interna. Por exemplo, no orçamento do próximo ano, mais 1 milhão de euros, o que faz com que as associações tenham para o ano 29 milhões e 700 mil euros e ainda mais 2 milhões e meio para cobrir despesas operacionais e despesas resultantes da pandemia. Isto, os resultados e o dinheiro, esvazia as vossas reivindicações, António Nunes? Não. Para já, eu queria aqui sublinhar que o Governo não dá nada a ninguém. Os bombeiros são ressarcidos das despesas que executam, porque as associações humanitárias de bombeiros voluntários têm compromissos e, naturalmente, que aos terem esses compromissos, o Estado tem uma responsabilidade de segurança dos seus cidadãos. E, no caso da área do security, com a GNR e a PSP, paga integralmente. E com a área do safety, onde estão os nossos bombeiros, muitas das vezes não o quer fazer. As despesas que os corpos bombeiros não querem ganhar dinheiro nenhum. Os corpos bombeiros o que querem é ser ressarcidos das suas despesas para poderem prestar o socorro adequado às suas populações. E aqui há uma divergência que eu tenho com o comandante António Carvalho. Eu tenho um entendimento que security é de um lado, safety é do outro. E os nossos bombeiros, que desde a sua gênese sempre foram os responsáveis pelo combate aos incêndios, e os são nos incêndios urbanos, nas cheias, nas inundações, e continuam a ser, também o devem ser nos incêndios florestais. E são. Não são, porque hoje em dia os 64 helicópteros que existem estão todos dotados de elementos dos GIPs. Ou seja, os bombeiros foram retirados de dentro dos helicópteros. Se nós recuarmos há 10 anos, os bombeiros eram a primeira força de intervenção a chegar ao local para os fogos iniciais. E hoje não o são. E são quando são chamados a tal. E mais grave do que isto é que nós hoje assistimos é que nos centros de meios aéreos existe um helicóptero privado, tripulado por elementos da Guarda Nacional Republicana, com todo o respeito que eles nos merecem, alguns até são nossos amigos e são competentes, não é isso que está em causa. E depois, ter que ter bombeiros para que esse meio aéreo possa fazer o seu trabalho, porque não pode levantar, nem descoar, nem aterrar, sem que esteja lá uma equipa de bombeiros. Lá está a importância dos bombeiros em tudo. Mas está em tudo, mas não está nos fogos. Só reforça a importância dos bombeiros que têm em todo o socorro. Exatamente. E nós o que defendemos é que o comandante, na sua área de atuação, é responsável por todos os incidentes da sua área de atuação, incluindo aquilo que são os fogos. Porque se for um fogo rural dentro de uma povoação, o António Carvalho é chamado a atuar. Mas se for a 15 km de distância ou 20 km de distância, primeiro vai o helicóptero e depois é que vai os... Mas voltando à minha pergunta, havendo resultados e havendo dinheiro, a coisa não fica resolvida? Não fica resolvida. Porque há aqui um problema de princípio da identidade dos bombeiros.
Os bombeiros são os executores de uma política pública de segurança na área do safety. E, portanto, nós exigimos que, desde o início, tudo aquilo que diga respeito a socorro é com bombeiros. Tudo aquilo que diga respeito a polícia é com as polícias. E, portanto, não fará sentido nenhum. Aliás, se nós formos à Europa, eu não sei se haverá algum país onde haja uma situação semelhante à nossa. Não conheço, mas admito que possa existir. O que há sim são, em alguns países, nos sistemas de reserva e de reforço das forças de proteção civil ou de bombeiros, militares que o fazem, não agentes da autoridade. António, acho eu. Permite-me só que interrompa-se. Não, podes interromper. Não, estamos a conversar só. Mas esse será o principal problema das associações de bombeiros no país? Não. E, portanto, eu quero me focar na sustentabilidade e na manutenção dos corpos de bombeiros para podermos, quiçá, um dia, daqui a alguns tempos, podermos ter outras competências que hoje não temos, competências em termos daquilo que é a prestação de socorro. Sinceramente, isto a mim não me preocupa. O que me preocupa a mim é os nossos bombeiros não terem equipamentos de proteção individual, os nossos bombeiros não terem uma carreira, as associações não poderem ter dinheiro para poder pagar as despesas. Eu penso que isso é comum. Estou a dizer isto, é comum. Estamos todos de acordo. Estamos todos de acordo. Aliás, eu nem sei porque é que há duas candidaturas. Estamos todos de acordo. Olhando para um programa e para o outro, nem sei porque é que há duas candidaturas. Esta questão da lei do financiamento é uma coisa que não está mal explicada. Todos nós sabemos como é que a lei do financiamento... Está mal feita. Até mal explicada. Porque, no fundo, o que nós temos é um conjunto de ex-subsídios que as associações tinham, nomeadamente a devolução da segurança social, os combustíveis, etc., juntaram nisto tudo, fizeram uma fórmula, dividiram, mas cada um continua a receber o que sempre recebeu e agora tem havido uns ajustamentos. Portanto, esta questão que dizem que dão milhões aos bombeiros é uma conversa da treta. Desculpem lá esta expressão assim mais brejeira, mas é verdade. Portanto, tal como nos incêndios florestais, nós ouvimos o Governo dizer investimos 60 milhões nos bombeiros no combate aos incêndios, mas não é para os bombeiros. Se calhar 80% daquilo é para pagar os meios aéreos. Portanto, mas então vamos lá a questões concretas. É para isso que aqui estamos. Tem dito ao longo da sua campanha que, por exemplo, a pandemia destapou uma realidade muito preocupante que já existia e que agora foi agravada. Solução, e a continuar assim ainda se vai acentuar mais. Solução concreta para o financiamento dos corpos de bombeiros, se for eleito Presidente da Liga. Temos dois caminhos que temos que seguir em paralelo. Um tem a ver com a lei do financiamento, que ela tem que ser revisitada, tem que ser ajustada e, de facto, tem que ser uma verdadeira lei do financiamento. E temos que partir do zero, olhar para o financiamento e ver que aquela fórmula tem que ser ajustada, de acordo com a especificidade de cada corpo de bombeiros, com a sua característica local. E também tem que ser o aumento do financiamento. Portanto, o orçamento de referência tem que ser substancialmente alterado. Nós defendemos, pelo menos, que deveríamos ter uma base de 45 milhões de euros para a lei do financiamento. Até porque basta ver o que se passou o ano passado, daí nós falámos na pandemia, que o Governo, a Assembleia da República, aprovou 7 milhões e meio de euros de auxílio extraordinário porque verificou, de facto, que os valores que estavam a financiar os corpos de bombeiros eram muito baixos. Por outro lado, temos a contratualização dos serviços prestados. Nós batemos muito no Ministério da Administração Interna por causa da lei do financiamento. Mas quem é o principal responsável pela situação em que as associações estão é o Ministério da Saúde. E, portanto, eu até já tenho desafiado alguns companheiros nossos que, em vez de convidarem o Ministro ou o Estado de Estado da Administração Interna para ir ao aniversário, convidem o Ministro da Saúde, que é para, olhos nos olhos, lhe dizermos as nossas preocupações. Porque, de facto, o que é que está a acontecer agora? Nós temos uma lei de financiamento que entra por um lado e sai para o Ministério da Saúde. Portanto, os bombeiros, com o financiamento que estão a receber da ANPC, portanto do MAI, está a pagar o déficit do Ministério da Saúde pela prestação de serviços na área da saúde, seja na área da emergência médica, através do INEM, seja através do transporte de doentes, que, por exemplo, desde 2012, que o valor do preço do quilómetro não é atualizado.
O acordo do INEM foi agora recentemente atualizado. Não vou fazer comentários sobre o mesmo, mas dizer que estamos a perceber como é que este acordo vai impactar, digamos, nas contas das associações, mas tenho uma certeza absoluta. Fica muito aquém daquilo que é necessário para a sustentabilidade do socorro. E, portanto, nós entendemos que a sustentabilidade das associações passa pela contratualização dos serviços que prestamos. Vamos lá ver, eu costumo dizer, e não é uma frase minha, mas que eu ouvi e que subscrevo, nós somos a maior PPP que o Governo tem. As associações de bombeiros são uma PPP com o Governo. E, portanto, nós não podemos estar a subsidiar o Estado numa coisa que a responsabilidade é do Estado. Nós apenas estamos a desenvolver uma atividade que o Estado é responsável e que tem sido as associações a fazer. Muito bem. António Nunes, do seu programa faz parte a revisão dos modelos de financiamento das associações de bombeiros. É uma questão que, de facto, tem que estar em cima da mesa de qualquer presidente da Liga. Que metas é que traça? O seu adversário nesta corrida eleitoral acaba de traçar. Não há nesta corrida. Eu não tenho adversários. O candidato da lista B acaba de aqui dizer aquilo que fará. Que metas é que traça? Bom, nós temos uma ligeira diferença, concordando na generalidade com aquilo que o António Carvalho disse, nós temos aqui uma ligeira diferença de método. Porque nós entendemos o seguinte, e também de acordo com o que ele disse, não tendo o Estado o poder de dirigir ou de determinar o que é que as associações humanitárias devem fazer, eles têm que fazer contratos-programa. E o que nós defendemos é que essa lei de financiamento seja feita exatamente com essa circunstância, atendendo aos fatores de quê? Aos fatores da tipificação do Corpo de Bombeiros, do risco e vulnerabilidade das suas áreas, da população a cobrir, etc. Há aí um conjunto de fatores que têm que ser tidos em consideração e o Estado tem que dizer para esta associação, para este Corpo de Bombeiros, nós temos que fazer este investimento. Temos que não só dotá-lo dos meios necessários, do pessoal necessário, da formação necessária e garantir que esses meios não faltam em nenhum momento ou se atrasam os seus pagamentos, que também é um outro problema, sim, como o António Carvalho bem sabe sobre isto. E por isso ele diz, e bem, que os bombeiros estão a financiar o Estado. Porque muitas das vezes estão a receber há 1 ano, a 9 meses, a 6 meses do Ministério da Saúde. Ora, isto é inaceitável. Num país democrático, em que todos nós temos compromissos no final do mês, isto não se pode passar. E nós temos que, digamos, denunciar isso com alguma veemência. Nós defendemos também para o financiamento 2 programas completamente diferentes. Um extraordinário de 90 milhões de euros que o Estado tem neste momento que obter, onde quer que seja, para financiar os corpos de bombeiros. Não podemos continuar a ter viaturas com 30 anos ao serviço das populações. Estamos a enganar as nossas populações. E, por outro lado, queremos que haja um plano de reequipamento por parte do Estado, através do Ministério da Administração Interna, exatamente como há para as Forças e Serviços de Segurança. Então há um plano de reequipamento das Forças e Serviços de Segurança. E nós vemos todos os dias novos carros na PSP, novos carros na GNR, anúncios de recuperação de esquadras, etc. E não há para os bombeiros portugueses. Ainda por cima, em que a maioria dos bombeiros portugueses são voluntários, de que dão parte daquilo que é a sua vida da sociedade à causa pública e não são ajudados, como disse o António Carvalho e bem, com faltas de equipamentos de proteção individual. Com sugestões de que algumas peças do equipamento de proteção individual sejam divididos por eles todos e que não sejam individualizados, como acontece com os jipes, como acontece com os bombeiros profissionais. Ora, isto é inaceitável. É contra estas situações que esta lista, esta equipa, se quer candidatar à Liga, ganhar a Liga para dizer aos políticos, para dizer às entidades públicas deste país que nós temos que mudar de paradigma. Não podemos continuar a tratar os bombeiros como têm sido tratados nos últimos anos. Porque isso vai levar àquilo que o António Carvalho diz com toda a razão. À falência das associações. E qualquer dia não temos bombeiros. Temos ainda vários temas para abordar e o tempo vai correndo. Se só agora entrou em contacto connosco, recordo que está na Renascença a ouvir o Em Nome da Lei, hoje dedicada às eleições para a Liga dos Bombeiros. Em estúdio estão os 2 candidatos ao cargo, António Nunes e António Carvalho.
Continuamos a falar de dinheiro. Outro tema incontornável na vida da Liga dos Bombeiros é a gestão do Fundo de Proteção Social do Bombeiro, dinheiro que provém maioritariamente do Estado e que é gerido pela Liga. Serve para comparticipar diversas despesas dos bombeiros e respectivas famílias, que vão desde os acidentes em serviço à educação e outros apoios sociais. Voltando ao Orçamento de Estado para o próximo ano, o Governo prevê um aumento de 107% face a este ano. Vai dar 1,8 milhões de euros para este fundo. António Carvalho, que ideias para este fundo? Se for Presidente da Liga, que ideias para este dossiê em concreto? Ainda bem que traz o Fundo de Proteção Social à discussão, porque ele de facto é fundamental na vida dos bombeiros portugueses. E precisa de ser revisitado, precisa de ser reformulado, e isto tem que ser, obviamente, uma negociação com o Ministério da Administração Interna, que é quem financia, digamos, o fundo, mas de facto ele precisa de ser mexido. Nós não podemos continuar a ter camaradas nossos que têm acidentes e virem para a comunicação social dizer: "Epá, já passaram 3 meses, 4 meses, 5 meses e não tenho apoio nenhum." E, portanto, daí a nossa candidatura, o nosso projeto de defender a criação do grupo de acompanhamento ao bombeiro acidentado, precisamente para que desde o primeiro dia acompanhe não só o bombeiro acidentado como a sua família. E isto em relação aos benefícios, nós temos vindo nos últimos anos, nós, Liga dos Bombeiros Portugueses, a discutir com o Governo os apoios, e isto não tem passado, digamos, de mera cosmética. E, portanto, nós temos aqui que ser realistas e de ser exigentes, que o Fundo de Proteção Social do Bombeiro tem que estar lá quando é preciso. Portanto, quando um camarada nosso tiver um acidente, quando uma família estiver em apuros porque o bombeiro deixou de ter o seu rendimento, porque houve aqui problemas com a companhia de seguros, nós temos que, o fundo tem que servir para isso. E para isso também é preciso reforçar os seguros que os bombeiros têm. Portanto, é preciso fazer uma grande reforma naquilo que são os seguros atualmente que os bombeiros dispõem, os seguros de acidentes pessoais. Nós também temos uma proposta nesse sentido, que é, digamos, a contratualização de uma apólice própria específica para o dispositivo, que é da responsabilidade da autoridade, porque a atual apólice de acidentes pessoais, digamos, ela não serve. E depois o fundo não tem tido capacidade para repor essas situações. Portanto, é fundamental rever o regulamento do fundo, de modo a que ele possa ter, digamos, as premissas para que os bombeiros sintam que têm ali alguém ou um instrumento que os pode ajudar quando eles necessitam. Por outro lado, permita-me só uma questão. Sim. Que é de transparência. Tenho ouvido as mais variadas questões sobre o fundo e, portanto, se eu for Presidente da Liga, como espero vir a ser, vamos divulgar as contas do fundo, porque todos os bombeiros têm o dever de conhecer as contas do fundo. António Nunes, exatamente a mesma questão. Que ideias para este fundo de proteção dos bombeiros? Nós não estamos tanto preocupados com a questão daquilo que está escrito no normativo do fundo, mas mais no funcionamento de como o fundo hoje é utilizado. Ou seja, em primeiro lugar, entendemos que o acesso ao fundo deve ser simplificado. Isto é, digamos que não pode haver um conjunto de circunstâncias, quase como ir ao Congresso da Liga, com 4 papéis e 3 papéis e com uma burocracia muito elevada. Tem que ser um acesso simplificado. Nós defendemos que o fundo tenha, pelo menos nos seus quadros de apoio, um jurista e um assistente social, exatamente para poder acompanhar os processos desde o início. Mas o fundo tem que ser acompanhado com os seguros. Isto é, os seguros têm que ser provavelmente mais abrangentes, com coberturas completamente diferentes, estamos de acordo, e acima de tudo que haja valores, e nós na nossa proposta colocamos logo a questão de aumentar aquilo que for os pagamentos de indenizações, especialmente numa situação, nos bombeiros queimados.
Porque há já uma das associadas da Liga que neste momento está a ser demandada para um pagamento de uma indenização de 600 mil euros, façam um tratamento de um bombeiro queimado que foi enviado pelo Serviço Nacional de Saúde para lá, para uma entidade privada, e agora essa entidade privada vem demandar o pagamento de 600 mil euros. Ora, esta situação é uma daquelas que nós vamos averiguar quando formos eleitos, porque nós acreditamos que vamos ser eleitos, com uma diferença. O meu caro amigo António Carvalho vai ser presidente da Liga e eu vou ser presidente do Conselho Executivo da Liga. É um bocadinho diferente. Nós jogamos a equipa, menos individual, mais a equipa, com 29 pessoas a trabalhar todos para o mesmo. Isto é só desconhecimento dos estatutos. Não. Eu conheço os estatutos e sei que lá está. Mas na revisão dos estatutos nós vamos acabar com essa figura. Isso é a próxima revisão, isso é outra questão. Vamos acabar com essa figura. Mas atualmente não há presidente do Conselho Executivo. Eu sei. Há presidente da Liga dos Bombeiros, ou seja, é oriundo o presidente do Conselho Executivo. Exatamente. É o presidente da Liga. Mas regressando só aos seguros, só para terminar, que esta questão dos seguros e do fundo, estamos os dois de acordo. É preciso olhar para isto, não tanto na legislação, mas acima de tudo na forma como ele é gerido. Só porque isto é muito importante. Eu concordo que deve haver essa revisão, mas é muito importante o que está escrito. Porque, claro. Só um exemplo. Quando se disse o ano passado que os bombeiros passavam a ter regalias no âmbito das creches, esqueceram-se de dizer que o valor era o mesmo das creches e das propinas. E portanto, isto não é... pode ter Exatamente, ou seja, quando eu digo que é preciso rever o regulamento, é porque está lá escrito. Mas como nós demoramos algum tempo a rever o regulamento, podemos, no dia que lá chegarmos, pelo menos rever o funcionamento. Não, isso é verdade. Isso aí estamos de acordo. Completamente de acordo. Bom, avançamos nesta conversa para um dos temas que está sempre nos programas dos candidatos à presidência da Liga, desde que foi criada uma autoridade que agregou a Proteção Civil e os bombeiros, que a Liga tem exigido o regresso à autonomia operacional. Para que quem nos ouve perceba melhor do que é que estou a falar, em causa está o Comando Operacional dos Bombeiros. Com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, os bombeiros estão integrados numa cadeia de comando, dependentes das orientações que lhes chegam de outras estruturas. Na autoridade existe uma Direção Nacional de Bombeiros, é verdade, mas sem essa autonomia operacional. António Carvalho, neste campo, o que é que se propõe fazer para devolver esse poder aos bombeiros, se é que o quer devolver? O poder nunca deixou de estar nos bombeiros e nos comandantes de bombeiros, é preciso dizer isso. Agora, os bombeiros sempre tiveram a tutela na altura do Serviço Nacional de Bombeiros, agora pela fusão da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Mas é preciso deixar aqui uma coisa clara. O comando dos bombeiros termina no seu comandante. O Sr. Codiz ou o Sr. Conac não é o meu comandante. Peço imensa desculpa. E eu digo isto em todo o lado. E digo aqui publicamente. O Sr. Codiz ou alguém da estrutura de comando... Codiz é o comandante distrital da Autoridade de Proteção Civil. Estou só a descodificar para que quem nos segue acompanhe. Ou seja, os elementos de comando da estrutura da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil o que fazem, em alguns casos, é assumir o comando das operações. Mas não são os comandantes dos comandantes de bombeiros. E, portanto, é preciso deixar isto bem claro. Porque, às vezes, há pessoas que estão nessas estruturas que pensam que são os comandantes dos bombeiros e comandantes dos comandantes, mas não são. Portanto, são comandantes de operações de socorros quando o Estado avoca o comando. Ponto. Agora, o que é preciso em termos disto? Olha, eu disse ao início, a Direção Nacional de Bombeiros está moribunda. Nem sei se existe. Aliás, durante alguns anos, nunca falei com eles. E, portanto, nem sei, sinceramente, conheço, sei quem é, tem andado entre a Escola Nacional de Bombeiros e a autoridade, ora está, mas a Direção Nacional de Bombeiros, como está, não serve absolutamente para nada. E, portanto, essa também é uma questão que já no atual Conselho Executivo e no anterior, verdade seja dita, que se tentou, digamos, alterar essa situação, não é fácil e penso que não vai ser autonomizada da autoridade. Agora, temos é que exigir ao Ministério da Administração Interna e à autoridade que a Direção Nacional de Bombeiros cumpra pelo menos com aquilo que são as suas competências e que até hoje não as tem cumprido. Eu desconfio que aqui vamos ter uma divergência um pouco maior do que nas anteriores. O António Nunes defende
mais convictamente essa independência operacional, esta autonomia de comando, é aliás uma das linhas fortes do seu programa. Eu gostava de perceber como é que isso se faz. Vou perguntar isso mesmo ao António Nunes. O que é que quer? Que os bombeiros tenham a mesma representatividade que qualquer outra entidade que participa no sistema, como o INEM, como as Forças Armadas, como qualquer outro ator que se senta à mesa das decisões? É isso? Eu não preciso responder, que já respondeu. Os bombeiros são os Mas principais... isso é porque estudei os respectivos programas. Eu quero ouvi-lo da Mas sua... os bombeiros não estão representados. Já respondeu. Porque o que se passa é o seguinte. A Proteção Civil não são entidades de comando, são entidades de coordenação. Aliás, o António Carvalho recorda-se que quando houve a junção do Serviço Nacional de Bombeiros com a Proteção Civil, os CODIs não eram comandos, eram coordenadores. E bem, o que nós dizemos é o seguinte. A Lei de Base da Proteção Civil confere um estatuto especial àquilo que são os meios de resposta no terreno. E os principais agentes de proteção civil são os corpos de bombeiros. Portanto, nós temos aqui que sentar à mesa com a mesma capacidade de decisão e de independência, quer os elementos da Guarda Nacional Republicana, da PSP, da Saúde, do Exército e dos bombeiros. Agora, também temos que recordar o seguinte. Sempre houve uma estrutura de responsabilidade operacional que avocava o comando, como diz o António Carvalho e bem, porque o comando, digamos, na sua área de atuação é do comandante e havia uma estrutura que tinha a capacidade de, em momentos específicos, ter o comando operacional. Exatamente. Portanto, o comando operacional esgota-se no momento em que acaba o teatro de operações. Hoje é assim também. Eu sei. Que esgota-se. O que é que hoje nós temos? É que esse comando operacional, quando é evocado hoje, é evocado por uma farda azul, com umas estrelas. E o que nós queremos e antes como é que era? Não, era avocado pelos inspectores de bombeiros. Os inspectores que eram funcionários do MAI, como estes são funcionários do MAI. Funcionários do MAI, mas eram todos eles. António Nunes, o que nós temos, o que nós temos que exigir é uma coisa que não se conseguiu ainda e penso que a seu tempo e com a nossa candidatura isso vai ser possível, que não é aceitável, e aqui estamos de acordo, que no CCON, que é o Centro de Coordenação Operacional Nacional, nas reuniões do CCON, a Liga seja convidada. A Liga tem que e até ouve que é o que os outros dizem. Exatamente. Mas aí estamos de acordo. Vamos regressar temos que ter representatividade. Portanto, nós defendemos que haja uma hierarquia acima do comandante em termos operacionais. E isso é muito importante porquê? Porque nós defendemos na área da formação de uma academia para oficiais bombeiros. Porque a única forma de nós resolvermos o problema dos bombeiros em Portugal é essa. Porquê? Porque hoje, como tu sabes, há cerca de 10 ou 12 mil funcionários com a função de bombeiro das associações. Ora, isto tem que ter uma hierarquia. Ora, nós não podemos continuar a andar a formar, eu diria, a base, sem formar a estrutura. Portanto, o que é que nós defendemos? Defendemos que haja comandantes de 4, 5, 6, 7, 8 riscos, para não estarmos a confundir com as estrelas, e que continue a Proteção Civil a ser o coordenador das operações. Não há nenhum problema nisso. Mas à mesa, quando o elemento que está onde o moderador está, e diz ao agente de Proteção Civil, PSP, queria que cortasse a estrada de acordo com o plano de emergência, ele depois tira a boina e mete outra boina e determina ao Corpo de Bombeiros como é que vai fazer isso. É isso que nós não queremos. Queremos que passe para um comandante de bombeiros, um representante do comando de bombeiros, que será um oficial bombeiro na sua estrutura. Porque senão, nós quando acabarmos nesta situação, o que é que nós hoje temos? Temos que os comandantes não têm ascensão. Isto é, podem ficar 40 anos como comandante de um corpo de bombeiros sem poder ascender, coisa que no Serviço Nacional de Bombeiros era completamente diferente, porque os inspectores eram inspectores de bombeiros e comandantes distritais e nacionais. Vamos lá ver uma coisa, porque isto aqui... Muito rapidamente. É muito rápido. É que nós somos 456 associações que detêm corpos de bombeiros e que são autónomas entre si, juridicamente independentes. Claro. E, portanto, nunca podemos, com o atual edifício legislativo que temos, nunca podemos ter um comando único autónomo dos bombeiros. O que podemos ter é oficiais de ligação dos bombeiros
nas estruturas da autoridade ou noutra estrutura Naturalmente qualquer. que a lei de bases da Proteção Civil e a lei da Tem que autoridade ser alterada. tem que ser alterada. Isso é por demais Por evidente. isso nós defendemos a revisão do edifício jurídico. Claro, Meus senhores, naturalmente. o nosso tempo caminha para o fim. Reservei estes últimos 2 minutos para os derradeiros argumentos que tenham para convencer os delegados ao Congresso. Portanto, no minuto cada um. Pela lista A, António Nunes, vamos a isso. Diga-nos porque é que deve ser o próximo representante de todos os bombeiros e porque é que, pelo contrário, os delegados não devem votar no António Carvalho. Eu não digo aonde é que os congressistas vão votar. O que eu peço aos congressistas é que olhem para os dois programas, olhem para as duas equipas, olhem para as duas lideranças e escolham aquela que melhor serve os bombeiros de Portugal neste momento. Nós estamos numa encruzilhada. Vimos aqui, quer pela minha parte, quer pela parte do comandante António Carvalho, que volto a cumprimentar com muito apreço por ele, que os bombeiros estão e têm problemas para resolver. O que interessa neste Congresso que vai ser participado e altamente participado, esperamos todos nós, é que se decida de uma vez por todas quem é a equipa que melhor pode representar os bombeiros. E se confiarem em nós, se tiverem esperança que esta nossa equipa é capaz de alterar o paradigma dos bombeiros numa perspectiva de renovação e de capacidade para executar todo um plano que nós apresentamos em devido tempo, votem em nós, votem na lista A, votem maciçamente na lista A, porque nós, de certeza absoluta, que vamos cumprir com o nosso programa e vamos retornar aos bombeiros a sua identidade, os seus valores, a sua história. Essa é intocável connosco na Liga. António Carvalho, e na lista B, porque é que se deve votar na lista B? Também como o António nos disse, não vou aqui dizer para porque é que não devem votar na lista A. Portanto, penso que os bombeiros portugueses conhecem-me, como diz, já sou há alguns anos presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Lisboa. Tenho uma vasta experiência, portanto, na área dos bombeiros. Penso que a minha equipa é recheada de elementos que podem fazer a diferença naquilo que será, digamos, o futuro da Liga dos Bombeiros Portugueses e, portanto, estou certo que conhecem o nosso programa, sabem, portanto, o que é que nós pensamos para os bombeiros, estão perfeitamente identificados com os nossos objetivos e, portanto, espero, e é esse o desafio que faço aqui aos congressistas. Eu até achava que deveríamos promover mais a participação das restantes associações que ainda não se inscreveram, todas deviam poder ir ao Congresso e votar. Eu acho que se conseguíssemos o pleno era excelente, acho que era excelente e, portanto, o que se pretende é que seja um Congresso, embora limitado no tempo por causa da pandemia, que seja um Congresso democrático, penso que vai ser, e que quem ganhar no dia 31 possa ser a Liga de Todos Nós. E apelo ao voto, obviamente, na lista B de bombeiros. E Obrigado. com estes últimos argumentos chega então ao fim este Em Nome da Lei de hoje. Aos nossos convidados agradeço a presença. O Em Nome da Lei regressa de hoje a 8. Até lá, boa semana. Em Nome da Lei.